agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, agradecendo o Senhor, a bendita oportunidade da oração, da reflexão. Possamos, Senhor, manter os nossos pensamentos, nossos corações elevados. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, te abençoe e nos ampare hoje, agora e sempre. Muito obrigado. E que a paz que nosso amado Mestre nos envolva, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então tá, meus queridos. Então vamos a mais um encontro aí, né? A semana passada a gente viu um pouco a questão da mediunidade, né? Dentro do magnetismo, né? Tecemos algumas considerações, né? E agora a gente vai começar a estudar a questão da energia sexual, do sexo. Tá? No livro do Jacob, que a gente está estudando, Magnetismo Humano, ele tece algumas considerações, né? Mas eu, particularmente, eu julgo ser um assunto bastante importante, relevante, e eu diria que até submencionado, né? Nas reuniões, né? Nas cargas de espírita de uma forma geral, né? Seja por desconhecimento, né? Seja por ser um assunto muitas vezes delicado, né? Que envolve questões em que, a depender do grupo, da situação, pode ser um pouco espinhoso, né? Um pouco embaraçoso, né? Então, por conta disso, não se é muito falado, né? O que eu particularmente julgo um erro, né? Porque a sexualidade é algo extremamente presente na sociedade, na vida de qualquer pessoa, né? E é de suma importância, né? Que nós, enquanto movimento espírita, enquanto trabalhadores, tenhamos uma noção, uma compreensão razoável, né? Do sexo, do que envolve energia sexual, né? Determinados comportamentos sexuais, né? Qual que é a implicação disso na nossa vida, né? Na utilização do magnetismo, como a gente vai ver na sequência, né? E pensando em trazer um aprofundamento um pouco maior, né? Sobre esse tema tão importante, né? Que é a sexualidade, além do espiritismo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz há alguns anos já, uma casa espírita lá no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos, né, da onde eu morava, que eu fazia faculdade, mestrado e tal. E foi uma apresentação que eu fiz lá com um grupo de jovens, né, uma mocidade e tal, né? E eu consegui trazer bastante assuntos pertinentes, né, bem atuais, né, muita coisa, né? E eu acho que é importante a gente ter essa compreensão para, primeiro, para nossa compreensão pessoal, né? Segundo, para a gente se libertar de alguns achismos, alguns julgamentos, né? Em algumas situações em que a gente pode não ter uma noção muito clara, né? De como agir, de como proceder, né? E terceiro, porque a sexualidade está presente na vida de qualquer pessoa, né? Não há sociedade sem sexo, né? Não há vida sem sexo, né? Mesmo aquelas pessoas que, de alguma forma, sublimam, vamos dizer assim, a energia sexual, ela está utilizando essa energia que, na verdade, tem um potencial de criação, né? Co-criador muito grande. Tá? Então, compreender toda essa dinâmica faz parte, né, de qualquer pessoa, né, que deseja, de fato, estudar um pouco mais a fundo a doutrina espírita. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, né? Vou segmentar a tela em dois, né? E aí a gente vai discutir, né? Não passando aos poucos, discutindo alguns tópicos principais aí dessa apresentação. Depois para compartilhar aqui, compartilhar.
Ô, Miss, você está conseguindo ver aí a apresentação, não? Sei se, porque assim não pode falar, né? Porque só me confirma se você consegue ver. Ó, eu descompartilhei, tá? Porque se eu não colocar em modo de tela cheia, mas se assim eu sei que dá para ver, mas se eu aumentar agora, eu vou aumentar de novo. É, eu vou aumentar, aí você fala ó, vou aumentar em 3 segundos, aí você fala se você continua vendo. Aí, agora ela está aumentada. Você continua vendo? Tá, então tá. Então eu vou deixar assim. Que eu acho que fica. Bom, então a gente vai estudar agora como falei para vocês, né, a sexualidade e a lei do espiritismo, né? E aqui está uma biografia que eu utilizei, né? Basicamente eu usei esse livro Sexualidade e Saúde Espiritual, do doutor Alírio Cerqueira. Excelente livro, gente. É um livro que de cabeceira aí para qualquer pessoa que deseja se aprofundar na questão do sexo. Vale muito a pena comprar, tá? Assim, eu sou suspeito que eu gosto do tema, né? Eu já li vários livros sobre, né? Mas, assim, a meu ver, eu acho que é o melhor livro que existe, né? Pelo menos dentre aqueles que eu já li, tá? Porque ele é no formato de perguntas e respostas, ele é muito atual, ele aborda vários assuntos espinhosos, né? E bastante presente, frequente, né? Citado na nossa sociedade, né? Então, vale muito a pena, né? Lembrando que o doutor Alírio ele tem um projeto Espiritizar, né, no estado de Mato Grosso, né? Me fala a memória, na cidade de Cuiabá, né? E ele tem toda uma equipe espiritual que faz esse assessoramento, né? Do trabalho dele, né? Que, enfim, né? Trabalha em conjunto com a espiritualidade, né? Com psicografias e tal. Então, é um livro que vale muito a pena. Outro livro que eu utilizei nessa apresentação, que é um ótimo livro também, né? Esse ele aborda um pouco mais da questão espiritual, né? Vale muito a pena também, que é o Sexo e Obsessão do Divaldo Franco, né? De Manuel Filomeno de Miranda, né? A gente sabe, né, enquanto espírita, que Filomeno de Miranda é um excelente expositor, né, divulgador, né, e mostra, né, o plano espiritual com bastante detalhe, né? E Divaldo Franco dispensa comentários, né? Então, de fato, a gente pode ter uma segurança, né, naquilo que ele fala, né? Então, vamos dar início, né, ao nosso estudo. Vamos partir para algumas definições básicas, né, antes da gente adentrar. Né? Então, o que é a sexualidade? Né? O termo sexualidade, né, diz respeito a toda forma de criação, gratificação, de obtenção de prazer e de realização que o ser humano possa obter através do uso e do usufruto das suas potencialidades anímicas. Isso está no livro Vida e Sexo de Emmanuel, tá? Então, basicamente, tem a ver com a questão da criação, tá? Então, como foi para vocês, sexualidade tem uma energia criadora, né? E ela serve muito para a questão tanto da obtenção do prazer, né? Que é o que normalmente está associado, né? Mas também é o que ele fala, a realização que o ser humano possa obter através do uso e do fruto de suas potencialidades anímicas, ou seja, que vem dele, né, do nosso espírito anímico, né, do nosso, né? Então, tem uma implicação muito grande, né, com o nosso espírito, com a nossa energia do nosso eu, tá? Por isso que ele faz o uso e o fruto dessas potencialidades, né? E eu destaco essa questão da forma da criação, né? Que é muito importante também. Tá? Ah, me só uma coisa, tá? Eu pedi para trazer uma janta para mim, só que está bem atrasado, né? Normalmente não costuma atrasar. Na hora que tocar o telefone aqui, eu vou ter que descer rapidinho para lá pegar, tá? Aí depois qualquer coisa você dá uma editada no vídeo ali, tá bom? Bom, então agora falando da questão da evolução da sexualidade. A gente vai falar um pouco de evolução anímica, né? Porque a gente sabe, né?
por meio de André Luiz, né, e outros grandes estudiosos ali da evolução da alma, né, do princípio inteligente, que o princípio inteligente é criado lá no fascículo de luz, né? Joana de Ângeles já traz isso, né? E aí ele vai caminhando, né, ao longo de bilhões de anos, né, na forma de átomo, né, de reino mineral, né, onde as primeiras manifestações já se iniciam, né, do sexo, né, de energia de atração entre próton, né, positivo, elétron negativo, então já começa a haver uma interação entre as partículas subatômicas, né, dentro, no interior de cada átomo, né, e também entre átomos, né, formando as moléculas, né, a cadeia de moléculas, né, enfim. Aí depois que a gente passa, né, pelo reino mineral, que a gente adentra, né, as primeiras formas de vida, né, seriam as criaturas unicelulares, né, bactérias, protozoários, enfim, as primeiras formas de vida, né, estariam relacionadas com as algas verdes, né, unicelulares também. Depois, né, a gente vai avançando, né, pelo reino mineral até chegar no reino animal, né, ao longo de milhões e milhões de anos, tá? Tudo isso é um processo bastante lento, né, onde o princípio inteligente vai reencarnando ao longo de milhões e milhões de anos, né, e paulatinamente ele vai galgando, né, novos aprendizados, né, até chegar nas pessoas, né. Então, isso aí está bem descrito no livro Evolução em Dois Mundos, né, e também no capítulo 6º, né, do livro Evolução e Sexo. Não, perdão, né? A Evolução e Sexo é um capítulo, né, do livro Evolução em Dois Mundos, tá? É, então, André Luiz nos traz esse panorama, né, dessa evolução do princípio inteligente, né, desde o início da nossa criação, né? E claro, né, após chegar no estágio de humanidade, como a gente se encontra atualmente, a gente ainda tem muito a caminhar, né, até o estágio de angelitude, né? Então, vamos ver alguns trechos, né, que mostram, né, essa questão da evolução do princípio inteligente, né? Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se destinam e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtro do transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, instituto de recepção e expansão da onda criadora da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros, que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos ao largo da inteligência humana relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-cambriano inferior, né? Que é uma era geológica, né? Há muitos e muitos milhões de anos atrás, tá? É, então, aqui o André Luiz deixa claro, né, que o tipo inteligente ele se define e aperfeiçoa no regaço dos milênios, né? Vão deixando na retaguarda, começa lá no reino mineral, depois do reino vegetal, né? E aí vai avançando, né, ao longo do reino animal, né, até chegar na parte da humanidade, né? E a gente, né, vê, né, princípios inteligentes, né, reencarnados como vermes, plantas, né, que já estão aqui, né, no nosso orbe aqui há muitos anos, né? Muito tempo antes do surgimento da humanidade, né? Quando o espírito entra no domínio da experiência nominal, quando individualiza-se, a energia sexual passa a representar um papel fundamental no processo de crescimento de criação. Olha só. Está presente em todas as fases da experiência humana, desde a experiência do bruto até a experiência do anjo. É dessa energia que extraímos a força para a construção, para o progresso. Quando estamos exercitando inteligência na arte de pensar e tirar trabalho, nós estamos utilizando energia sexual, que é a energia co-criadora, né? A gente utiliza para
para o nosso trabalho do dia a dia, né, para o nosso pensamento, para os nossos estudos, né? E também, claro, né, para o ato sexual em si, né? Quando estamos fazendo a manutenção da vida física, pensando e concluindo as questões relativas à subsistência, roupa, alimento, dinheiro e trabalho, também estamos utilizando energia sexual. Então, a gente percebe, né, por esse texto, que a energia sexual permeia a nossa vida, né, envolvendo em várias atividades intelectuais e até a manutenção da própria vida, né. Esse trecho eu peguei da Comevalp, né? Comevalp foi um encontro de jovens que eu participei faz já alguns anos, né? Lá no Vale do Paraíba, né? Cujo tema foi a sexualidade, né? Então foi um encontro inteiramente, né, de vários dias, inclusive, né, destinado a gente compreender a sexualidade à luz da doutrina espírita, né? Então é realmente uma experiência interessante, né? E eu trouxe para vocês, né, um pouco daquilo que a gente estudou nesse encontro, tá? Agora vamos ver a questão do pensamento, né? Aqui eu trouxe só uma imagem, opa, perdão, mostrando, né, o nosso potencial de cocriação, tá? Por quê? André Luiz, né, eles afirmam, tudo aquilo que a gente pensa, a gente pode cocriar. Que matéria, energia, elas se transformam uma na outra, tá? E a energia sexual é uma energia que está muito ligada à nossa função mental, tá? Porque o sexo, falando em termos de relação sexual mesmo, né, ele é um fenômeno que tem um forte componente mental. Tem, obviamente, componente biológico, dos hormônios, né, do instinto, né, mas o pensamento, a criação, né, a imaginação no sexo é fundamental, né, para que haja uma relação satisfatória, né? Então, trazer essa questão, a gente ter essa noção da criação, né, e, consequentemente, da renovação, tá, da nossa energia, tudo aquilo que vai circulando pela gente, tá? Porque a gente cria. Só que ao mesmo tempo que a gente está criando, a gente já está modificando, ou seja, a gente está renovando, né? É nesse intuito que eu quis trazer isso para vocês, né? Então, é um ciclo. Nós estamos criando e transformando ao mesmo tempo. E a energia sexual tem um componente muito forte nisso, né? Porque como ela está relacionada à cocriação, a criação, esse movimento de renovação é fundamental, né? Para que a gente possa cada vez mais, de maneira paulatina, cocriar cada vez mais, tá? Então é importante a gente entender a questão do pensamento, né, como algo bastante presente, né, importante na questão do sexo. Então, o aspecto da sexualidade, né, que agora falando mais da questão do homem, tá? A gente, embora o sexo já se inicia desde das formas primitivas aí de vida, né, até no reino mineral, né, a gente vai aqui nesse estudo, né, ter uma ênfase maior na questão da sexualidade no homem, né, no espírito e estado de humanidade, né? Teria nós, tá? E também por ter uma complexidade maior, né, e por ter mais importante, né, que a gente entenda, né, para a gente poder aplicar na nossa vida, né? Então nós temos o aspecto da sexualidade, nós temos o aspecto biológico, ou seja, a biologia, né? Se você tem um pênis, né? Se você tem uma vagina, né? Se você tem um órgão, a questão hormonal, né? Então, biologicamente, você, claro que podem ter hermafrodista, né? Pessoas com, mas via de regra, né? Você tem um biológico feminino ou masculino. Então, esse é um aspecto. Estudo. Então, a gente viu, né? Os aspectos da sexualidade, temos o aspecto biológico.
tá? Que tem a ver com nossas características biológicas. Nós temos também o aspecto sociocultural, ou seja, de que forma que a nossa cultura e a sociedade, de uma forma geral, vai atuar na nossa sexualidade. De que forma? Dependendo da cultura, do país, do local em que você vive, você pode, por exemplo, ter uma permissividade maior ou menor. No caso das mulheres, por exemplo, podem ter uma liberdade sexual, por exemplo, maior, ou estar numa sociedade altamente destrutiva, no sentido de inibir, né, a sexualidade das mulheres. Né? Então, tem todo esse aspecto da sociedade, né, da cultura, que vai impactar na forma como essa sexualidade vai ser exercida pela pessoa. Tá? E também tem um aspecto psicológico. Isso, fundamentalmente, tem a ver, principalmente, com a questão de que forma que a nossa psique, que a nossa mente entende a nossa sexualidade. Isso tem relações, por exemplo, com a nossa polaridade. Se nós estamos na dominância de uma energia ânima, feminina, ou uma energia ânimo, masculina. Isso pode se refletir, como a gente vai ver na sequência, na questão de relações homoafetivas. Né? Muitas vezes, biologicamente, a gente tem um sexo, mas a nossa mente, nossa psicológica, identifica com outro. Tá? Então, o aspecto psicológico seria uma forma de como que a gente percebe, né? Como que nosso inconsciente, né, se relaciona com a nossa sexualidade, né, de certa forma, né? E juntando todos esses aspectos, né, biológico, sociocultural e psicológico, numa esfera maior a gente tem um aspecto espiritual, né? Que obviamente vai influenciar, né, vai envolver esses três aspectos, tá? E aqui ele fala, né, com o doutor Alírio, né, sexualidade, né? Manifestação natural do processo no qual o espírito viaja pela reencarnação em corpos feminino e em corpos masculinos, conquista de cada polaridade, tá? Então, basicamente isso. A gente vai reencarnando, a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Quando a gente for falar a questão da homossexualidade, tá? Mas, basicamente, nós vamos transitando entre corpos femininos e masculinos, né? E essas polaridades podem ou não acompanhar, né? Nosso corpo biológico, tá? Por algumas razões. E a gente vai conquistando cada polaridade, ou seja, a gente vai conquistando gradativamente aspectos de energia feminina e aspectos de energia masculina. É por isso que espíritos muito evoluídos, eles já não têm mais essa necessidade, entre aspas, de fazer sexo no sentido da relação sexual de fato, ter um parceiro para o ato sexual, como a gente conhece, né? Eles utilizam essa energia de criação, né, da sexualidade para algo nobre, para a coletividade, para aspecto de criação, né? Por quê? Porque ele vai se depurando, né? Ele vai, à medida que ele vai pegando as características, principais características de cada uma das polaridades, né? Ele vai evoluindo, né? Então, quanto mais evoluído o espírito, né, de certa forma, né, essa utilização da energia sexual ela vai se modificando também, né? E ela vai sendo canalizada muitas vezes para outras coisas, né, além do ato sexual, né, em si, né, aquele ato biológico, né, mais primitivo, né, como a gente conhece, né? Tá? Então, quem fala tudo isso é o Dr. Alírio Cerqueira, naquele livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Tá?
Uma questão muito famosa, né, que Kardec pergunta aí para a espiritualidade na questão dos ventos, né, do livro dos espíritos, tem sexo de espírito, né? Bastante pertinente a pergunta. Vamos ver a resposta da espiritualidade. Não como entendeis. Opa, perdão. Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. O que a espiritualidade está querendo dizer aí para o Kardec, né? Que assim, não tem um espírito que tem uma essência masculina e um espírito que tem uma essência feminina, tá? É claro que no plano espiritual, a gente, em geral, via de regra, vai ter a organização biológica da nossa última encarnação, né? Sim, a gente vai ter um perispírito em formato de homem ou de mulher, ok, isso é um ponto. Mas na sua essência mesmo, nós não temos um sexo. No momento da criação, fulano foi criado homem e ficando mulher, tá? Não, não é assim, tá? Então, por quê? Porque é o que a espiritualidade complementa, né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Ou seja, claro que aqui a gente está se tratando de espíritos um pouco mais evoluídos, tá? Depois a gente vai ver, né, o que acontece em regiões umbralinas, né? Em regiões do plano astral inferior, tá? Mas em locais onde, né, há a presença da luz maior, né? Essa união ela é baseada na concordância de sentimentos, né? Ou seja, as pessoas se juntam no plano espiritual por afinidade. Seja porque pertencer a uma família, por exemplo, aqui na Terra, né? Ou por qualquer outra razão, né? Por identificação mesmo, entendeu? Então, é uma concordância de sentimentos, tá? Isso é muito importante a gente entender, tá? Porque isso vai fazer com que a gente tenha uma compreensão maior, né, da importância que a gente tem que ter da utilização da nossa energia sexual, tá? Então, Carl Jung, né, muito famoso, né, por tratar essa questão da energia do ânimo, do ânima, né? Dá para a gente entender agora, né? Isso aqui, inclusive, é muito utilizado até quando se fala de relacionamento, né? De polaridades, né? Não vamos entrar muito, aprofundar muito nisso, tá? Porque não é o intuito aqui do nosso estudo, né? Mas, assim, basicamente, né, o que se fala é o seguinte: existem dois tipos de energia. A energia ânima, tá? Que é relacionado à questão feminina, e o ânimo, que é o masculino. Quais são as principais características de cada uma? A energia ânima, feminina, ela está mais relacionada com a questão do cuidar, tá? Com a questão da recepção, do amor, né? Daquela entrega, né? Da doçura, né? Então, assim, seria uma energia ânima, né? Que, via de regra, está mais presente, né, no sexo feminino, tá? Aqui, gente, nós não estamos fazendo juízo de valores, tá? Do que é melhor, do que é pior, ou se é certo, se é... Não. Aqui nós estamos apresentando as energias, polaridade que cada pessoa tem. Todos nós temos, seja homem, seja mulher, energia ânimo e ânima, tá? Obviamente que homens tendem, tá, a ter uma energia ânimos maior e mulher, biologicamente falando, tende a ter uma energia ânima maior. Isso é regra absoluta? Não, tá? Mas via de regra é assim, tá? Então, a mulher ela tende, né, a ter uma afabilidade, uma doçura, um instinto maternal, né, principalmente com a sua prole, tá? Um cuidado, né, algo um pouco maior. Enquanto que o ânimo, que é a energia masculina, está mais relacionada com a conquista,
com prover, né, com a disputa, né, com, enfim, com assertividade, né? Se a gente pensar biologicamente, na época das cavernas, não era assim, né? As mulheres ficavam cuidando, né, da sua cria, enquanto os homens saíam para caçar, né, para prover, né, enfim, né? Obviamente que isso, né, mudou muita coisa, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra na questão das mulheres que podem sim prover, né? Então, assim, o que é importante a gente entender é que existem polaridades, tá, de energias presentes tanto nos homens quanto nas mulheres, mas que normalmente há uma predominância de carga de energia, tanto que, de acordo com alguns teóricos de relacionamento, por exemplo, só para ilustrar, tá, gente? Sei que isso é discutível, não é o nosso propósito aqui, né? Mas, por exemplo, né, dizem que algumas mulheres, ou um grupo de mulheres, podem não ter se sentir biologicamente atraída por homens, por exemplo, com uma grande quantidade de energia ânima, né? No sentido de aquele homem um pouco mais submisso, né? Um pouco mais não tem uma assertividade muito grande, né? Então isso pode no inconsciente movimentar os instintos sexuais, tá? Porque logicamente uma pessoa, né, com excesso de energia ânimos, né, ele vai buscar o seu complemento, o ânima, né, e vice-versa, né? Enfim, é só um exemplo para ilustrar, tá? É óbvio que existem controvérsias, né, existem outras explicações, né, mas é só para a gente entender que esses complementos, tá, eles se buscam, tá? Eles, de certa forma, se entrelaçam, tá? Tanto que na figura do Yang, ó, vocês veem que não é uma figura. A parte branca não está totalmente branca e o preto totalmente preto, né? Você vê que há uma presença mínima, né? Então, existem energia ânima nos homens, né? E energia ânima nas mulheres também, né? E dependendo, pode ser maior ou menor, tá? Enfim, né? Existem muitas variações nesse sentido. Mas é importante a gente entender essa ideia de complemento, tá? Porque o sexo ele vai requerer essa complementação, tá? Eu até coloquei aqui, ó, ânimo, afetividade, né? Qualidade da polaridade feminina, criança e mãe, né? Questão do cuidado, instinto maternal, né? E o ânimo, afetividade, né? Polaridade da polaridade masculina, né? Mais a questão do pai, né? Da afetividade, do provimento, né? Enfim. Apenas formas de afetividade, tá? Isso que vão ter um impacto, né, do modo como as relações são constituídas, né? Mas que tudo isso é trabalhado, né? Tudo isso pode ser modificado muitas vezes, né? Por nossas atitudes, né? Então, nada é muito rígido, né? Mas é importante a gente compreender, né? Qual a importância da sexualidade para a saúde integral do ser humano? E aí, né? O que a gente imagina, né? Provavelmente uma importância muito grande, né? Uma importância vital, né? Colocado no corpo para a experiência evolutiva e respeitando a sua sexualidade naquele corpo, né? Então, sexo com respeito, tá? O espírito se conecta com as fontes das leis íntimas da matéria, tanto quanto se conecta com as fontes íntimas de funcionamento orgânico. Olha só. A partir disso, o espírito sente imenso prazer e gratidão pelas manifestações que a vida lhe oferece. Ou seja, o sexo ele traz, olha só, espírito se conecta com as fontes da lei íntima da matéria. É como se a gente, de certa forma, se conectasse com os trilhões de princípios inteligentes que habitam o nosso corpo. Nós somos formados de células, de trilhões de células, tá?
E cada célula, né, como a gente já estudou em outro momento, né, tem um princípio inteligente. Então, se a gente exerce uma sexualidade saudável, plena, a gente vai, de certa forma, estabelecer uma relação amistosa, né, vamos dizer assim, né, saudável, equilibrada, né, inclusive com nossas fontes íntimas da matéria, com as leis íntimas da matéria. As fontes íntimas do nosso funcionamento orgânico, ou seja, nossas células. E olha só a profundidade do que está sendo falado aqui. E a partir disso, ou seja, quando a gente faz essa conexão com o nosso eu mais profundo, né, com nossa célula, com nossos átomos, né, enfim, o espírito sente imenso prazer e gratidão pelas manifestações que a vida lhe oferece. Mas é claro, porque se eu estou plenamente integrado à minha essência, eu vou atingindo paulatinamente um prazer, uma gratidão, um ideal de gratidão maior, uma conexão com Deus maior. Por quê? Porque Deus está dentro de nós, está dentro de cada princípio inteligente. Então, se a gente se integra com as milhões de trilhões de criaturas que habitam conosco, nós estamos se conectando a Deus. E Deus está presente na sua criação. Muito interessante isso, né, gente? Então, tá. Né? Então agora a gente já teve um panorama aí básico, tá? Mas para a gente entender mais ou menos essa questão de energia sexual, das polaridades, né? Da importância que a gente tem que ter com a nossa energia sexual, tá? E agora a gente vai entrar num momento do nosso encontro onde a gente vai discutir uma questão do... Claro, vamos se ater mais aos tarefas de humanidade, tá? Aos comportamentos sexuais, né? A gente vai ver comportamentos equilibrados, mas a gente também vai estudar, né, alguns comportamentos em que claramente, notoriamente, possa significar algum desequilíbrio, tá? E alguns de maneira bem ostensiva, né? E aí a gente vai procurar entender, né, o porquê que levam pessoas, situações, a determinados atos, comportamentos sexuais, né? Para que a gente consiga, inclusive, ajudar pessoas, né? Que porventura possam sofrer alguma parafilia, né? Que seriam desejos sexuais não convencionais, vamos dizer assim, tá? Por isso que se trata de um assunto bastante espinhoso, né? Que não se fala muito da nossa casa de espírita, né? A própria homossexualidade, né? É muito comum, né? Só que é pouco falado, né? Por muitas vezes falta de habilidade dos palestrantes, né? Muitas vezes não se sentem muito à vontade, né? É algo que a gente precisa se modificar, né? Porque a gente está vendo uma sociedade de profunda transformação, né? E muito acesso ao conhecimento, né? As novas ideias, né? As novas... Tudo isso que está surgindo, né? Então a gente precisa se adequar, né? E procurar entender, né? Essa nova... Nova não, né? Porque a grande maioria das coisas que a gente vai ver sempre teve, né? Mas talvez agora esteja de uma forma mais visível, vamos dizer assim, né? Justamente pela visibilidade das redes sociais, né, dos relacionamentos em si, né, muito mais frequentes, mais rápidos, né, alcançamos muito direito, né, principalmente as mulheres, né, de ter uma liberdade sexual maior. Então, assim, obviamente que esse processo de transformação pelo qual a sociedade passa, né, vai impactar, né, a forma como esses comportamentos sexuais também são vistos, né. Então, vamos lá. Nós temos, antes da gente adentrar, né, na questão dos comportamentos, a gente precisa entender alguns conceitos aqui que no primeiro momento pode parecer que são a mesma coisa, mas não são. Tá?
questão do sexo tem a ver com a função biológica. Então, o sexo por si só é um ato biológico. É o ato sexual em si. Pode ser com um homem e uma mulher, mas também pode ser com pessoas do mesmo sexo, tá? Enfim. Mas tem a ver com uma função eminentemente, é o ato em si. E conscientemente é uma função biológica, no sentido de mover o nosso corpo, nossos instintos. Tá? Isso está certo. Agora, o sexualismo, tá? Que é algo que a gente muito presente na nossa sociedade, né? Principalmente numa sociedade erotizada em que a gente vive atualmente, onde o sexo ele é explorado de uma forma comercial, né? Seja por meio da pornografia, seja por meio de imagens, né? Situações em que o sexo é estimulado, né? Na própria comercialização do sexo, né? É, onde as pessoas pagam, né, para ter sexo e tal, né? Então, o sexualismo ele está relacionado com o culto ao sexo, culto ao prazer, é uma atitude meio hedonista, né? Busca pelo prazer. Então, sexualismo é diferente de sexo, tá? Em geral, quando a gente tiver esse sufixo ismo, tá? Via de regra, tá? Obviamente devem haver exceções, mas via de regra tem a ver com algum desvio, tá? Alguma coisa que não que foge do padrão, tá? Não necessariamente ruim, mas que foge daquilo que é convencional, vamos dizer assim. E a sexualidade, né? Que seriam as modificações das conquistas em cada polaridade, ou seja, à medida que o espírito vai conquistando doçura ou assertividade, capacidade de resolução de problemas, etc., né? São polaridades diferentes, vão sendo conquistas. Ou seja, esse espírito conquista tanto a polaridade feminina quanto a masculina. Então é um grande engodo a gente achar que o homem é melhor ou que a mulher é melhor. Gente, nós estamos aqui para conquistar as duas. E a gente só vai adentrar um espírito puro, vamos dizer assim, se a gente tiver um pleno equilíbrio na nossa energia ânimo masculino e ânima feminino. Então, sexualidade é isso. Então, conquista. Tá? Porque essa troca essa imagem é bem ilustrativa, né? Tem até a ver com a questão do pecado original, né? Que está na Bíblia, né? Que a serpente ofereceu uma fruta a Eva e a Eva comeu e ofereceu a Adão, né? Claro que isso aí é um sentido, obviamente, figurado, né? E mas na Bíblia traz, né? Todo aquele imaginário, né? De que houve uma perversão, né? Naquele momento, né? Então, agora a gente vai entender alguns comportamentos que podem ser considerados nocivos, né? Normalmente são, tá? Salvo a homossexualidade, como a gente vai ver, né? Que não é bem assim, né? Mas no caso de sadomasoquismo, pedofilia, né? E outras parafilias ali, teria nossa energia sexual pervertida, no sentido de mal canalizada. Tá? Por isso que é perversão. Perversão é uma canalização, um direcionamento incorreto. No caso, direcionado para algo negativo, prejudicial. Tá? E no sexo isso acontece muito. Por que ocorre a perversão do instinto sexual? Por que isso acontece?
Pergunta pertinente. Essas perguntas, elas são feitas, tá, naquele livro Saúde e Sexualidade Espiritual, tá? Ou seja, o Dr. Alir e a sua equipe formularam essas perguntas, como essa primeira ali, né? Por que ocorre a perversão do instinto sexual, tá? E aí a espiritualidade se manifesta, né? Trazendo a resposta, né? Cada uma dessas perguntas, tá? Por isso que eu falei que é bem interessante, né? Esse livro, né? Por trazer esse enfoque, né? Então vamos ver o que a espiritualidade diz, né? Sobre essa questão. Não quer o espírito pelos processos subconscientes do ego que as manifestações das virtudes sejam claras. Olha só. E nem tampouco se expressem a convidá-los para os deveres da consciência. Ou seja, é uma fuga de deveres, né? Ou seja, o ego quer manter ali a gente naquela mesmice, naquela zona de conforto, né? Ele faz da perversão sexual um processo íntimo de se afastar das leis divinas que os impulsionam à evolução. Ora, a gente viu no começo da nossa apresentação que o instinto sexual, o sexo, de certa forma, vem de Deus. Então, uma forma da gente se afastar de Deus, de maneira consciente ou inconsciente, é justamente fazendo mau uso da energia sexual. Por quê? Porque o sexo é cocriação, o sexo é vida. Então, se eu utilizo isso de uma forma deturpada, de uma forma negativa, é uma tentativa da gente se afastar das leis divinas. Ah, a gente consegue? Não. Ah, a gente atinge a Deus? Não, também não. Mas no nosso inconsciente a gente atribui, acredita nisso. Tá? Então, é uma forma de rebeldia, vamos dizer assim, né? A maioria das vezes de maneira inconsciente, tá? Não necessariamente isso é algo que está enraizado, entendeu? É por isso que a gente tem que ter muita paciência, sabe? Muito diálogo, né? Com pessoas que estejam passando por algumas questões sexuais, por algumas dificuldades, porque o diálogo é a base de tudo, né, gente? Né? E muitas vezes o espírito não está nem nesse movimento de se afastar de fato das leis divinas, né? Está mais uma outra situação ali, né? Muitas vezes, caso de um jovem, por exemplo, do autodescobrimento, né? Enfim. Mas, basicamente, a perversão, tá, sexual está relacionada com uma revolta ao Criador. Tá? Isso a gente precisa entender. Normalmente, de maneira inconsciente, tá? Tá? Não é comum a pessoa, ai, nossa, eu odeio Deus. Normalmente não é assim que acontece, tá? Mas, por ele se julgar, né, injustiçado por alguma razão, ele se afasta de Deus, né? E aí, uma das formas desse afastamento se manifestar é por meio da perversão do instinto sexual. A gente vai ver isso muito claro, né, na questão da pedofilia, por exemplo, né? E já adiantando, quando o espírito, né, um pedófilo, ali no caso, ele busca atingir a Deus. Porque ele se revolta contra Deus por alguma razão. Só que, obviamente, a gente não consegue atingir o Criador, né? O Criador dobra, entendeu? Então, ele busca, de maneira inconsciente, muitas vezes, né, atacar aquilo que representa a pureza do Criador. E as crianças, né, têm realmente essa conotação da pureza, né, embora a gente saiba que são espíritos antigos que estão em fase, né, que estão no momento de criança, mas já tem toda uma história pregressa. Quando a gente olha uma criancinha, um bebezinho, uma criança pequena, a gente sente, né, uma identificação, uma conexão com Deus maior, entendeu? Até porque o espírito, até os 7 anos, ele não está plenamente reencarnado. Tá?
Mas, enfim, nesse primeiro momento, né, só para a gente entender que essa perversão do instinto sexual tem a ver com o movimento de afastamento de Deus, tá? Consequentemente, o oposto é o contrário, se verifica. Quando a gente estabelece um movimento de conexão com Deus, com identificação profunda, né, com o ensinamento de Cristo, a nossa energia sexual ela vai se sublimando, ela vai se depurando cada vez mais. Tá? E aí a gente está querendo ter mais essa questão da perversão sexual, obviamente, né? Mas sim uma transcendência, né? Algo bastante positivo aí, tá? Obviamente, essa perversão sexual lhe dá um prazer secundário, um prazer que o distrai das funções sagradas do dever espiritual. E com isso, devido aos prazeres sensórios, o espírito amoroso não consegue se libertar da perversão, porque não se dedica a compreender os danos com que está se revestindo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele se afasta de Deus. Ou seja, a gente vai atingir uma plenitude se afastando de Deus? Não. Uma das consequências do afastamento de Deus, perversão sexual. Perversão sexual dá um prazer momentâneo? Sim. Você ter, por exemplo, uma promiscuidade em suas relações, ter múltiplos parceiros, né, por um período de tempo longo, entendeu? Isso vai dar um prazer sensório imediato? Sim. Mas vai nos afastar de Deus? Com certeza. Por quê? Porque esse prazer secundário, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso de ter uma quantidade muito grande de parceiros, por exemplo, isso que extrai deveres da função sagrada do dever espiritual. Por quê? Porque quando eu faço sexo, né, e a gente vai ver isso daqui a pouco, eu estou gastando a nossa energia, estou utilizando a minha energia, meu fluido vital. Tá? Então, se eu tenho múltiplas relações com múltiplos parceiros por um grande período de tempo, meu, isso vai gerar o doutor Alírio chama de sensação de vazio existencial. Porque eu estou doando demais a minha energia. Eu estou recebendo demais energia, muitas vezes, de pessoas, né, que desequilibradas, né, que não tenham essas energias equilibradas por alguma razão, e eu vou absorvendo isso. E ao longo dos anos, né, conforme eu for absorvendo, me relacionando com pessoas muito distintas, né, com muitos problemas, assim, assado, você pode me deixar doente, né, pode até levar à desencarnação. Né? Por quê? Pelo gasto de fluido vital que a gente está tendo. O doutor Alírio fala, tá, que na questão de sexualismo, né, que é o culto ao sexo, como a gente viu, quando a gente está envolto em uma energia de promiscuidade muito grande, a gente está morrendo a cada dia, porque a gente está doando nosso fluido vital, que é o fluido que mantém a nossa vida encarnada aqui na Terra. É claro que isso só vai acontecer nesses casos de perversão, onde não há uma troca justa, né, um equilíbrio, né, uma retroalimentação. É óbvio que num relacionamento saudável, equilibrado, isso na verdade potencializa a nossa energia, tá? É por isso até que existem várias propostas, né, de você procurar, inclusive no sexo, né, estabelecer uma conexão maior com seu parceiro, né, por exemplo, tantra, por exemplo, sexo tântrico, né? Prática o tantra, nada mais do que uma terapia do nosso corpo. Então a gente busca fazer um sexo com uma conexão, né? Com um aprofundamento maior, né? Então você começa o sexo pelo olhar, né? E aí você vai, por exemplo, que eles chamam de sensitive massage, massagem
sensível. Você vai tocando o corpo do parceiro de uma forma amorosa, descobrindo todos os pontos energéticos do corpo. Aí depois disso tem massagens específicas, você pode fazer com óleo, né? Seja no corpo, seja nos órgãos genitais, tá? Tudo isso vai fazer o quê? Vai trazer conexão. Isso é bastante positivo, né? Para a utilização da nossa energia sexual. Tá? Então, só para a gente ilustrar, né? Mais ou menos a forma como acontece, tá? Mas, sim, né? A perversão, para a gente fechar esse entendimento, perversão tem a ver com o quê? Com afastamento de Deus. E a gente pode deixar levar ali, né? Por essa ilusão, né? Enfim. E ter um sentimento de vazio, né? E até, às vezes, eventualmente desencarnar mais cedo, né? Por uma intensa utilização da nossa energia sexual. Alguém quer falar alguma coisa, né? Não sei se a Alessandra está conseguindo acompanhar nesse exato momento, né? Michelle, fica à vontade, tá? É um assunto bem importante e tem profunda implicação na vida de qualquer um de nós, tá? Então é importante que, se quiserem tecer algum comentário, alguma coisa, tá? Pode enriquecer bastante aqui a nossa discussão, tá? Então bom, faltam 20 minutos ali, vamos avançar mais um pouquinho, né? Pelo menos mais um tópico. Nós vimos uma questão da perversão, né? Então vamos lá. O que é a perversão sexual? Como a gente viu, na essência a gente se afastar de Deus, né? Como que ela se manifesta? Uma das formas muito comuns, né, é quando a pessoa, né, ela pensa muito no sexo, por exemplo. Isso acontece mais, há uma predominância em homens, tá? Obviamente que tem mulheres também, tá? Mas os homens, né, na sua maioria, são aquelas pessoas que tá muito com sexo na cabeça, entendeu? Tudo vê do lado sexual, né? Tudo. Bom, se a gente pegar, por exemplo, a questão do assédio, né? Que a gente vê, por exemplo, né? Que as mulheres, principalmente, né? Sofrem muito. Às vezes a mulher tá andando na rua, não tá nem pensando nisso, aí chega o cara, já faz na subiu, ou já manda uma cantada, ou pior, né? Tem uma atitude hostil ali, né? Muitas vezes até invasiva, né? Enfim. Isso tem a ver com a perversão, porque a pessoa ela está o tempo todo, aquilo causa um transtorno, sabe? Aquilo causa nossa, como se nossa cabeça ficasse meio pesada, sabe? É como se. Porque todo lugar que você olha, você vê sexo, você já viu uma mulher, você já se imagina fazendo sexo com ela, e você isso. Claro, vão ter momentos e momentos que isso é importante, né? Uma relação íntima, por exemplo. Mas quando isso começa a se tornar algo generalizado, fora de controle, isso passa a ser um problema. Você não deve ter visto como normal, por exemplo, um senhor de 50, 60 anos agarrar uma adolescente no ônibus, por exemplo, entendeu? Óbvio, tá? Que tá havendo desequilíbrio ali, tá? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. E quais seriam as causas desse desequilíbrio? Como a gente viu, né? Afastamento de Deus por alguma razão, mas tem outras também. Consumo exagerado de pornografia. A gente vai ver com mais detalhe ainda, mas já tem número de estudos provando, tá? Que o consumo da pornografia afeta as mesmas regiões do cérebro que o consumo da droga. Pornografia é um veneno.
Primeiro porque é uma indústria extremamente cruel e machista. Oprime as mulheres. Por quê? Porque tudo aquilo que vem na indústria pornográfica, via de regra, é para a satisfação do homem nos seus instintos mais primitivos. Em geral, está associado com a humilhação, está associado com a desvalorização da mulher. Então, é uma indústria que oprime, é uma indústria que causa sérios problemas, que mata muitas vezes, leva a depressão, dá suicídio, aborto. É algo, sim, a ser evitado. Por quê? Primeiro, por todo esse componente negativo que nos traz. Segundo, porque o consumo da pornografia está associado, principalmente no caso dos homens, a nível de disfunção erétil. Ora, se eu tenho o hábito de consumir a pornografia, eu estou lá, eu tenho aqueles estímulos, né, fantásticos, né, aquele monte de pessoas bonitas, né, com aqueles homens com ereções da inveja, né, aquelas performances de ficar horas e horas, entendeu? Lá que a gente chega numa relação sexual normal, padrão, aquilo não vai mais nos satisfazer, né? A gente está acostumado com aquela super estímulo. O que acontece com disfunção erétil? Muitas vezes o homem não tem nenhuma ereção. Ou, se ele tem o costume, o hábito de excesso de masturbação, o que vai acontecer? Ejaculação precoce. Então, pornografia é algo a ser evitado. Ah, é só por conta desses problemas? Não. Como a gente viu, como ela afeta áreas do cérebro semelhante à das drogas, a pessoa fica viciada naquilo. Existem até grupos, tá? Tem uma sigla, um nome chamado NoFap, quer dizer sem masturbação. NoFap, N-O-F-A-P. Tem comunidades para isso, tá? Existem grupos de auxílio a pessoas viciadas em pornografia. Ah, é só isso? Não. Além de afetar a vida, porque a pessoa entra num vício em que ela muitas vezes deixa de ter, até de trabalhar para ficar consumindo materiais pornográficos, isso gera um super estímulo que é igual droga. Droga, conforme você vai usando, você vai precisando de doses cada vez maiores para obter o mesmo prazer. Aí chega uma hora que a criatura já não se satisfaz mais com o sexo convencional. Aí ele começa a perverter cada vez mais de sexo. Aí começa aquelas parafilias. Ah, todas as situações vão chegar a isso? Não necessariamente. Mas é um caminho. A pornografia pode facilitar a pedofilia? Sim. Sim. Porque ele vai pervertendo a criatura. E aí aquele instinto de dominação, aquela coisa, aquela energia negativa que vai envolvendo. Tem uma hora que ele está tão revoltado internamente, meio inconsciente contra Deus. E a criança é o símbolo da pureza de Deus. A gente vai ver a pedofilia ainda. A pornografia facilita ou intensifica usar as mulheres, né, de uma forma negativa, né, deturpa as relações. Sim. A indústria pornográfica não foi feita para um sexo saudável.
Ela foi feita como qualquer outra indústria para ganhar dinheiro. Como que a gente ganha dinheiro? Por estímulo. Vamos consumir cada vez mais. É igual uma droga. Drogas são saudáveis? Via de regra, não. Então, além de todo o problema da disfunção erétil, da ejaculação precoce, desse superestímulo de precisar cada vez mais, e aos poucos a gente vai pervertendo nossa sexualidade e a gente passa a querer parafilia. Quando a gente vê, a gente já está vendo vídeo de pedofilia, de sadomasoquismo, vídeo com animais, vídeo. E aí, esse buraco não tem fundo. É uma indústria extremamente nefasta, com profunda ligação com as trevas. Não tenhamos dúvida disso. Quando a gente assiste a um filme pornográfico, a gente se sente mal depois. Por quê? Primeiro, pelas ligações com espíritos vibrando na mesma sintonia. São espíritos equilibrados? Não. Até porque se fosse, não daria esse tipo de pensamento, né? Vibrando com esse tipo de coisa. Então a gente já se conecta com o plano astral inferior. Isso traz consequências, sim. Processos obsessivos. Utilização do fluido vital. Gente, quando a gente faz sexo, a gente está doando nossa energia, nosso fluido vital que mantém a nossa vida. Se eu estou utilizando freneticamente meu fluido com um filme pornográfico e masturbo e assisto, meu, estou me desgastando. Eu estou literalmente me suicidando de uma forma indireta com o passar do tempo. E que vão ter consequências? Sim, claro. Então, é algo que a gente precisa muitas vezes rever enquanto humanidade. Nós estamos aqui para aprimorar nosso espírito, para aprimorar nossa alma, nossa própria evolução. Vocês imaginam, gente? Vou colocar uma outra situação. Pensamento é matéria, certo? Coloca no lugar de uma atriz pornográfica agora. Uma mulher, né? Pode ser homem também, né? Que a mulher, em geral, torna-se mais conhecida, né? Porque a objetificação é maior, né? E a maioria, embora isso tenha diminuído, né, essa diferença, né? Mas ainda há o predomínio de homens, né? Consomem majoritariamente pornografia. Imagine, gente, na ótica da mulher, a atriz de filme. Imagina que no mesmo momento existem, sei lá, milhares de homens se masturbando, pensando nela de forma absolutamente pervertida, colocando muitas vezes detalhes sórdidos nas suas relações mentais. Você acha que essa pessoa não recebe toda essa carga? Você acha que isso não impacta no psiquismo, no espírito dessas pessoas? Será que é lícito a gente fazer parte disso?
gente contribuir para uma decadência, muitas vezes, energética barra moral da pessoa? Isso é uma atitude digna, cristã? Será que vale a pena a gente fazer parte disso? Será que vale a pena a gente se utilizar do outro para satisfazer nosso prazer e a gente pagar pelo sexo? Eu não estou entrando no mérito, tá? Se a pessoa precisa disso ou não, tá? Isso é uma questão social, uma outra questão. Estou falando da nossa responsabilidade enquanto indivíduo. É lícito pagar pelo sexo? Pode vir algo realmente de bom nisso? Veja quanto a humanidade ainda há muito a percorrer. Nós estamos distantes das funções sagradas do nosso corpo, do nosso espírito. E a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Qual é o nosso papel enquanto espíritas, enquanto cristãos? A contribuir a toda essa carga negativa? Ou seria agir como agente de transformação, equilíbrio? Então, eu acho que são reflexões que a gente precisa realmente, que eu acho de que, volto a dizer, de maneira lamentável, entendeu? Não se é muito pouco falado no movimento espírita e em outras religiões também, né? No máximo, naquela postura castrativa, não pode. Mas não pode por quê? Por que não? Isso não preenche, né? A gente precisa entender no âmago, na profundidade as coisas, porque aí sim a gente vai ter força para a gente se libertar de hábitos que muitas vezes nós estamos arraigados há milênios nele. Prostituição existe desde que o mundo é mundo. Dizem que é a profissão mais antiga. Mas são coisas que não é porque sempre existiram que a gente vai perpetuar de uma forma indefinida. Assim como vários outros hábitos que a nossa evolução nos conclama a mudanças, a renovações. Ah, a humanidade sempre comeu carne, sempre matou animais para comer. Ok, mas nós estamos aqui para mudar. É quando a gente vai compactuar com crueldade e destruição do meio ambiente? Ah, porque sempre foi? Esse é argumento? Então, tudo é um processo, tá? De transformação que a gente precisa empreender, ter a consciência e começar a praticar. Ou do contrário, haverá choro de ranger de dentro. Ah, mas porque alguém vai nos punir, porque Deus vai nos castigar? Não, a nossa própria consciência. Nós estamos aqui no mundo para romper paradigmas, para quebrar com hábitos, com tradições, com situações e que não, já não compete mais a nós. Embora ainda muito comum, não vai ter espaço no mundo de regeneração. Isso é a vizinha. Nós estamos vivendo um processo de profunda transformação planetária. Uma transformação ímpar na nossa história. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiação
para se tornar um mundo de regeneração. Será que uma indústria de opressão à mulher, principalmente, vai subsistir no mundo de regeneração? Eu acho que não. Então, nós precisamos adentrar, primeiramente, dentro da gente, o mundo de regeneração. Porque a regeneração será o somatório de todos os seus habitantes. Se a gente viver de forma adequada a um mundo de regeneração, nós estaremos contribuindo para que o mundo regenerador finalmente se estabeleça no nosso planeta. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. A nossa evolução pessoal e o nosso auxílio à evolução de toda a humanidade, de todas as criaturas. Então, gente, só para encerrar, que já está dando nosso horário, vamos voltar a esse assunto na semana que vem, tá? Mas tenha certeza de que cabe a todos nós dar a nossa contribuição para que a verdadeira felicidade um dia encontre morada, né? E a gente atinge um mundo de bem-aventuranças, igual Jesus um dia disse. Então é isso, meus queridos. Eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu vou encerrar aqui a nossa apresentação. Então, assim, é mais assim, nesse primeiro encontro, mais essa noção da nossa responsabilidade, né, no uso do sexo, né? Na semana que vem a gente vai adentrar mais a fundo nas questões da masturbação, né? Questões das parafilias mesmo, né? Sadomasoquismo, homossexualismo, homossexualidade, tá? Porque tomar cuidado de usar o prefixuísmo, tá? Também a questão do aborto, tá? A gente vai discutir também, né? Então, vão ter discussões bastante relevantes, né? Muito atuais, tá? Muito importantes para a nossa evolução, para a nossa compreensão, para a gente também poder ser agente transformador, procurar auxiliar, muitas vezes, pessoas que padeçam dessa necessidade, que, dependendo do que a pessoa passa, o acolhimento é próximo de zero. Tá? E a gente sabe disso. A gente sabe que um pedófilo, por exemplo, ele dificilmente ele vai encontrar alguma forma de acolhimento. Tá? Isso quer dizer, então, que a gente deve passar pano? Não, não é isso. Aqueles que cometerem atos que vão contra o Código Penal devem ser punidos ao rigor da lei. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ajudar essas pessoas a se libertarem desse comportamento. Só que isso não se é falado. Nem mesmo dentro das instituições religiosas. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. As pessoas não têm condições, muitas vezes, né, de adentrar nessas minúcias, né? Não tem, muitas vezes, amor suficiente para isso. Tá? E isso é um problema, entendeu? Porque se a gente não se preocupa com a cura, em auxiliar essas pessoas, que vão ser delas.
a gente vai indiretamente ou contribuir para que elas perpetuem esses atos, ou às vezes induzir essas pessoas muitas vezes a um suicídio, a uma fuga de desespero, não parece muito cristão. Né? Então, eu acho que é importante a gente entender nós temos que ir para isso, né? A gente poder evoluir e poder auxiliar outras pessoas. Né? Então é isso, meus queridos. Era isso que eu tinha para falar hoje. É, sei, Alessandra, você está por aí ou não? Eu tô, meu bem, mas eu vou ser sincera para você, foi mais nesse finalzinho que eu fiquei, tá? Sim, sim, mas depois assista o encontro, que eu falei bastante da questão da pornografia, tá? De coisas assim que são muito importantes aí para a gente discutir, tá? Aí na semana que vem tenta ver, né? Aí a semana que vem a gente já retoma o assunto, né? Eu vou reforçar isso aí no grupo, para não perder, pegar o assunto picado, né? E eventualmente não ficar alguma lacuna aí, tá? Então tá, gente. Bom, faz a prece final para a gente, então, por gentileza. Nós pedimos a espiritualidade que nos guie. Pedimos serenidade, pedimos sabedoria, fortaleza. Que os senhores possam nos guiar nos conhecimentos que nós adquirimos e que possamos, muito mais do que conhecimento, que possamos aplicar em tudo aquilo, todas as situações que possam nos requerer. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, nos iluminando, nos dando a inteligência divina e que possamos ser usados como instrumentos para as suas obras nessa terra. Amém. Que assim seja. Então, querido, então tenha aí um ótimo feriado amanhã, né? Uma ótima semana e semana que vem estaremos com certeza juntos aí para a gente avançar ali nosso estudo aí da sexualidade. Tá bom, meus queridos? Uma semana repleta de paz para vocês e fiquem com Deus, então. Até mais, tá? Tchau, tchau.